Um jovem rapaz está passando pelos desafios dos primeiros anos de vida, pois ainda não descobriu completamente suas verdadeiras habilidades e qualidades. Ele demonstra gentileza, porém enfrenta dificuldades ao interagir com pessoas e, tragicamente, enfrenta também um destino terrível, sendo vítima de seus próprios pais, devido à percepção de falta de talento. Contudo, a tragédia atinge sua casa, obrigando-o a passar por um treinamento rigoroso, que o transforma no mais jovem super soldado aos 16 anos de idade. E lembrando, a maioria das pessoas que assistem os vídeos no canal ainda não são inscritas. Então se inscreva no canal, deixe seu like e faça um comentário sobre o vídeo. Tamo junto, galera. Hoje vamos falar um pouco sobre o anime Grisaia no Meikyu, The Eden of Grisaia. Um anime onde nosso prota era uma pessoa sendo bulinada pela sua família e pelos seus amigos próximos, mas se torna um super soldado aos 16 anos de idade. Seus pais achavam que ele estava carente de talento, em comparação com a sua irmã mais velha, Kazuki. Sua irmã sempre foi impecável e excepcional em tudo que fazia, praticamente uma prodígio da família. Devido a isso, ele tentou evitar a irmã, mas, ao contrário dos demais, Kazuki realmente se importava com seu irmão. Kazuki passou um tempo brincando com Yuji e ensinou-lhe coisas como a habilidade de usar ambas as mãos para seu aprimoramento. Ela também o incentivou a desenhar e compartilhou seus próprios desenhos com ele. No entanto, Yuji tinha consciência de que sua habilidade artística não se comparava em nada com a de sua irmã. Apesar disso, ele se sentiu feliz por ser valorizado por alguém da sua família. Naquela mesma noite, porém, seu pai, Ryuji, ficou descontente e pediu a Kazuki que removesse o desenho de Yuji, pois achou que isso era vergonhoso para a família. No dia seguinte, Yuji encontrou Kihara-rei, um homem de maneiras peculiares. Antes de sair para a rua, Kihara ofereceu a Yuji um chocolate depois de notá-lo. Com o tempo, as pinturas de Kazuki se tornaram a principal fonte de renda da família, o que fez com que seus pais se tornassem ainda mais uns admiradores pela sua filha. Devido a isso, Yuji cresceu distante e ainda foi mais negligenciado do que antes. Seus pais e Kazuki passavam noites celebrando em restaurantes extravagantes, mas Yuji sempre ficava sozinho em casa, com um pedaço de pão já mofado. Kazuki chega e fica chocada com o que vê. Yuji precisa mergulhar o pão na água para torná-lo comestível. Ela correu até a geladeira e mostrou a ele o que poderia comer, mas ele tinha receio de que alguém o repreendesse por fazê-lo dessa maneira. Ela sinalizou para ele que seria ela quem o seria responsável por tudo que ele comesse. Ela se sentiu envergonhada e pediu desculpas por ele ter que passar por tudo isso. Yuji ouviu sua irmã conversando com seus pais sobre seu tratamento injusto, mas as coisas não melhoraram e, na verdade, piorou toda a situação. Seu pai passou a desconsiderá-lo ainda mais, enquanto sua mãe começou a evitá-lo. Uma vez, quando Yuji contou a Kazuki que havia feito um amigo, ela ficou feliz. No entanto, quando ela descobriu que a amiga era uma mulher, ficou envergonhada e desapontada. Ela não queria que ele fizesse amizade com mulheres, então disse a ele que precisaria obter a sua aprovação antes de se envolver com alguém. Kazuki costumava viver do jeito que queria, e seus pais sempre concordavam com a sua vontade. No entanto, no fundo, Yuji tinha medo daquela faceta dela. Ele a via como uma divindade e não como uma pessoa comum. Ele reconhecia que podia depender dela, mesmo que tivesse medo. A vida de Kazuki foi tragicamente interrompida em um dia devido a um acidente que resultou na separação da sua família. Seu pai se entregou ao alcoolismo e passou a abusar de sua mãe. Ele até testemunhou sua mãe sendo agredida por seu pai enquanto se escondia na janela, já que ele era vulnerável e apenas repetia na sua mente o que sua mãe dizia: "Eu me desculpo". Os dois fugiram quando ela não suportou mais viver com o pai. Sua mãe trabalhou incansavelmente para perseguir seus sonhos, enquanto ambos começaram uma nova vida. Mesmo que não estivessem nas melhores condições, Yuji sentia como se seu pai não existisse mais. Eles seguiram vivendo dessa forma por um ano, até que seu pai descobriu aonde eles estavam. Ambos ficaram assustados quando o pai pediu pro Yuji comprar álcool. Após fazer o que foi pedido, ele encontrou sua mãe sendo agredida pelo seu pai novamente. Ele tentou separar, mas acabou sendo agredido por ele. Em um aceso de raiva, ele se sentiu determinado a confrontar seu pai quando este pegou a xícara de álcool. Ele lembrou-se do que sua irmã lhe perguntou: "Qual mão você vai usar para matar um homem?" Sem hesitar, ele ergueu a mão direita e atingiu seu pai, fazendo-o cair no chão. Ele correu até sua mãe, que estava visivelmente abalada. Ele expressou preocupação sobre como eles poderiam escapar sem que seu pai descobrisse. Ela insistiu para que ele desse fuga rapidamente e seguiu ele mais tarde. Ela enviou uma sacola com todo o dinheiro e ele lembrou de não perder a sacola. Ele perguntou
perguntou para onde deveria ir e ela sugeriu que fosse para a estação. Yuji escapou. No entanto, quando percebeu que sua mãe não estava atrás dele, ele ouviu o som de sirenes e voltou rapidamente para sua casa. Quando chegou lá, percebeu uma agitação e ficou apavorado ao ver pessoas carregando um corpo, com o olhar de seu pai voltado para ele. Ao pensar em sua mãe, ele se apressou a entrar, onde viu detetives documentando a cena do crime. Quando percebeu que era sua mãe, ficou apavorado e soltou um grito estridente. Enquanto tentava recuperar o fôlego, ele perdeu a consciência. No hospital, ele recebe uma carta de sua mãe. Na carta, ela perguntou onde tinha errado e pediu desculpas pelo que tinha acontecido a Yuji. Após ler a carta, ele se apressou e desabou no choro. Quando ele teve alta do hospital, ele foi adotado pelo estranho homem que o conheceu, Kihara Rei. No entanto, seu sofrimento não terminou. Kihara vestiu-o como uma garota e fez com que ele usasse uma peruca idêntica ao cabelo de Kazuki. Apesar disso, ele aguentou tudo em silêncio. Uma noite, um homem tentou assaltá-lo, mas ele o matou em legítima defesa. Kihara descobriu sobre o incidente e ficou impressionado com o que ele havia feito. Ele acreditava que Yuji possuía algo que as pessoas deveriam ter, então o levou para o campo de treinamento, com o objetivo de fazê-lo uma ferramenta útil. Yuji não se recusou, pois Kihara lhe explicou que essa era a maneira de retribuir o favor de tê-lo adotado. Suas habilidades no manuseio de armas foram descobertas durante seu treinamento. Os outros camponeses não simpatizaram com ele, principalmente porque Oslo tinha afeição por ele. Por fim, eles o assaltaram, mas uma pessoa chamada Marlin o protegeu. Ela cuidou de suas feridas e até compartilhou alguma de suas refeições com ele. Ela mostrou a ele a amizade, o que fez acreditar que talvez o mundo não fosse tão terrível afinal. O dia dos exames de graduação chegou, quando eles tiveram que realizar seus testes finais. Para passar, ele precisava derrotar ou incapacitar seu oponente. No entanto, infelizmente, seu oponente era Marlin. Yuji estava em vantagem, enquanto Marlin estava sem fôlego e exausto. Ele olhou para ela com calma e resistiu ao seu ataque. Ele reagiu rapidamente, lançando-se sobre ela com força, desferindo golpes ao mesmo tempo. Quando ela tentou se levantar do chão, ele não deixou a atacar e derrubou-a de frente. Ela gritou. Enquanto caía no chão, a imagem de sua mãe retornou à sua memória. Devido a isso, ele começou a se preocupar que talvez acabasse como seu pai. Ele gritou enquanto começava a perder o controle sobre si mesmo. No entanto, ele foi surpreendido por um ataque de Marlin, o que fez cair no chão. Ela riu enquanto o golpeava e, como último golpe, ela acertou no ar, fazendo-o cair. Marlin chorou junto com ele e pediu desculpas a Yuji após o combate. Como sua mãe havia dito coisas semelhantes, ele não queria mais ouvir essas palavras. Ele se sentiu impotente e frágil. Essa foi a última vez que ele viu Marlin enquanto ela partia para o seu primeiro emprego. Após 2 meses, Yuji foi atribuído em uma missão real para determinar se ele seria aprovado na graduação. Ele foi enviado para realizar assassinatos, o que achou relativamente simples. A Circe tentou investigar esses casos, mas só conseguiu descobrir que ele se tratava de um garoto misterioso, pois não conseguiram obter informações sobre sua identidade por meio de suas investigações. No entanto, o mistério chegou ao fim na noite na operação da Circe, quando eles se infiltraram na comunidade de Oslo e encontraram Yuji. Yuji foi encontrado por Asako em um túnel subterrâneo enquanto estava ferido e acabou sendo resgatado por ela. Asako o cuidou em sua casa, que estava localizada na floresta. Ele passou seus dias olhando para o vazio, portanto, seus primeiros dias não foram agradáveis. Lá que ele descobriu um JP, que era amigo de colega de Asako. Asako optou por repreendê-lo enquanto conversava com o JP. No entanto, eles descobriram várias cicatrizes e marcas em seu corpo. Após perceber que ele estava extremamente magro, Asako ofereceu comida a ele. Enquanto comiam, foram interrompidos quando Yuji gritou de um lado para o outro após matar um gato que estava na mesa. Ele gritou enquanto seus traumas passados retornavam. Com o passar do tempo, Asako e Yuji se aproximaram. Ela lhe deu um gato, no qual ele deu o nome de John. Ele se apaixonou por John e trouxe felicidade para ele, apesar de seu passado traumático. Asako começou a treinar Yuji. Ela o ensinou a ser ágil, usar sua força de maneira eficaz e incentivou a leitura para adquirir sabedoria. Ele também descobriu que ela trabalhava para o Circe, uma organização antiterrorista japonesa com ligações americanas. No dia seguinte, Asako ensinou a ele como mirar com precisão e prometeu-lhe um prêmio quando ele acertasse o alvo. E quando voltaram para casa, ele viu um grande estojo sobre a mesa. Asako pediu para que ele abrisse o estojo e dentro encontrou uma arma. Yuji
Yuji ficou empolgado e pegou a arma para testá-la. Ela levou Yuji para a caçada, mas quando entraram na floresta, ele teve dificuldade em matar um gato, enquanto era assombrado por seu passado novamente. Mais uma vez, Asako deixou sozinho, enquanto ele dizia que ele era apenas um garoto. No dia seguinte, Yuji ouviu John gritando em casa. Ele olhou para ver se Asako tinha voltado, mas ficou assustado ao perceber que um gato havia invadido sua casa. Ele se apressou para pegar a arma, mas quando retornou, encontrou John sem vida na boca do gato. Ele atirou com a arma, mas ainda lutou para acertar o alvo. Quando ele se lançou ao chão, chamando pelo nome de John, ele mais uma vez seguiu o gato, rastreando pelo rastro de sangue deixado por seu gato enquanto o perseguia. Ele estava determinado a recuperar John, porque o considerava parte de sua família. Quando ele avistou o gato, tentou atirar novamente, mas escorregou a neve e acidentalmente disparou a arma em outra direção. O gato percebeu e atacou quando ele estava no chão. Ele tentou atirar no gato, mas o animal estava tão forte que ele acabou atirando o gato desesperadamente para o ar. Lentamente, ele estava ficando aterrorizado e as vozes em sua cabeça o instigaram a matar o gato, enquanto ele tinha flashbacks traumáticos. Ele pegou um fio nas mãos e lançou no olho do gato. Ele estava prestes a disparar a arma. Ele viu os filhotes do gato e compreendeu que isso alimentaria John para eles. Nesse momento, ele começou a perder a esperança e se perguntou por que seu gato estava se transformando em uma presa do gato. Ele percebe que o gato está lentamente devorando John e grita antes de disparar, gritando e questionando por que ele dispara o fio pela arma. Ele retornou para casa com o colar de John e Asako o beijou. Ela perguntou se ele tinha conseguido matar o gato e ele revelou que não conseguiu fazê-lo. Ele começou a chorar, se sentindo inútil, mas Asako abraçou e disse que estava tudo bem assim, o que fez com que eles chorassem intensamente. Após entregar o colar de John, Yuji disse a Asako que estava cansado de ser um covarde que se desejava se tornar forte como ela para proteger seus entes queridos. Ela acreditava que devido ao passado de Yuji, ele havia sido moldado para o matar, o que ela desejava evitar. Ela disse que ele não deveria matar por causa do que havia ensinado e que ele seria o pino de segurança e só estaria retraindo situações de crise em momentos críticos. Ele não deveria matar ninguém a menos que ela ordenasse fazer. Ela também ensinou a ele que ele não teria permissão para morrer sem ser uma morte honrosa, a menos que conseguisse salvar 5 pessoas. No final de sua instrução, ela lhe disse que ele deveria se tornar um homem capaz de remover o colar sem hesitar para salvar os outros, não por sua própria vontade. Um dia, enquanto Asako estava descansando, Yuji pegou um telefone de seu trabalho. De acordo com o telefone, havia um trabalho urgente para Asako, mas ela não poderia comparecer. Portanto, ele saiu para realizar o trabalho em seu lugar. Em outro dia, Yuji encontrou JB e Asako discutindo, pois JB descobriu que eles trocaram de lugar no trabalho de Asako. JB argumentou que Asako estava tratando da mesma forma que Oslo fez, mas Yuji lhe explicou que estava fazendo isso por sua própria vontade e como uma forma de retribuir todo o carinho. Asako perguntou se ele desejava uma licença para trabalhar e ele concordou. Yuji foi para os Estados Unidos para frequentar uma academia de treinamento naval. Na academia, ele conheceu Dani, que eventualmente se tornou seu melhor amigo. Ele também conhece Agnes, a capitã do exército encarregada do treinamento deles, conhecida por sua rigidez. No entanto, ela lhe deu um treinamento especial, uma vez que ele era aluno de Asako. Durante o treinamento, Yuji foi enganado por um repórter falso para atingir todos os alvos, mas Agnes o apoiou e informou ao sargento que ele possuía habilidades únicas de tiro. Yuji foi designado para uma equipe de combate. Durante o exame final, Yuji foi agrupado com Dani, Milo e Robert. Enquanto o grupo estava caminhando na floresta, Dani avistou um gato enorme que poderiam comer. Yuji se voluntariou para matá-lo, mas depois de fazê-lo, ele acabou vomitando. Ele pensou que já tinha tolerância para matar seres vivos, mas estava errado. Uma noite, enquanto estavam descansando, Yuji detectou a chegada de inimigos e se preparou para o combate. Ele disparou a cada vez que os inimigos se aproximavam. O grupo percebeu isso e lhe disse para segui-los. No entanto, ele logo percebeu que precisava voltar ao caminho e sinalizou que ainda era capaz de lutar. Eles decidiram enfrentar o inimigo. Yuji fechou os olhos para se concentrar na luta de seus companheiros. Dani o chamou de amigo. Milo dependia dele mais do que qualquer outro. Robert parou em vez de tentar fugir e Howard o respeitou por isso. Yuji pensou que os inimigos não eram humanos, mas rapazes vestidos de verde. Ele teve que escolher entre permitir que seus amigos fossem mortos ou abrir fogo no atalho. Yuji abriu os olhos, mais determinado do que nunca. Ele abriu fogo no atalho e matou 2 inimigos, um seguido do outro. Ele estava cansado de ver
pessoas que valorizava morrerem enquanto ele não conseguia fazer nada. Naquela noite, ele jurou a si mesmo que qualquer pessoa que quisesse tirar algo precioso dele seria considerada uma inimiga. Yuji se acostumou ao campo de batalha após 2 meses. Ele continuou a lutar com seu grupo até que a missão dele fosse concluída. Ele voltou para casa, onde Asako o acolheu. Nesse momento, ele se sentiu grato por estar vivo pela primeira vez. Ainda confuso sobre o que fazer com sua vida, ele prometeu dedicar sua vida a Asako. Posteriormente, ele participou de seu treinamento final, onde resgatou Shirizu em Vancouver. Foi também a última vez que viu o sorriso amigável de Dani. Ao retornar ao Japão, descobriu que a vida de Osaka estava chegando ao fim. JB lhe informou que Osaka estava deteriorando e inconsciente desde o dia anterior. Ele entrou em seu quarto e a encontrou sentada. Segurou sua mão e perguntou se ela estava morrendo, e ela chorou. Lágrimas começaram a escorrer quando ele disse que ela não deveria morrer por causa dele. Depois de vê-lo chorar, ela riu suavemente e disse que homens não deviam chorar tão facilmente. Yuji olhou para ela e confessou que tentou viver por ela enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos. Ele disse que Osako era o que dava propósito à sua vida e que o estava acontecendo no Japão e com ela não era justo. Ele se recusou a aceitar que ela estava se deteriorando e que ele estava prestes a perder alguém novamente incapaz de fazer nada. Começou a questionar o que aconteceria com seu futuro sem ela. JB disse a Yuji que Osako provavelmente não sobreviverá até o final do dia. Ele passou seu tempo ao lado de sua cama enquanto ela falava sobre as estrelas. Ela riu suavemente e disse que estava cansada, perguntando se podia ir para a cama. Ele fechou os olhos e consentiu, desejando-lhe doces sonhos. Depois disso, ela nunca mais acordou.